Muito legal. Ó, já ele tem 10 segundos de delay, então eu vou abrir o Facebook aqui para a gente ir monitorando. Mas a gente se vê no Face, a gente E vê as já pessoas no Face. Vocês abriam a o Face gente eu também aí não na sei. tela? Olha, eu não, eu vou abrir aqui no celular. Tá. Dá para abrir no computador se tu quiser, mas eu acho que é Não, é que mais ó, fácil estamos no ar, monitorar. olha lá. Ai, que linda. Viu aí? Uhum. Ah, aí já estamos ao vivo. 40 segundos, ó. Já vamos lá. Olá, Boa Dias, boa noite, noite. tão lindas. Tudo Tudo. bem? Hoje com um convidado especial. Olha que interessante. Aparece para nós o que está rolando lá. Já tem 2 pessoas que viram, ganhamos um joinha. Então a gente pode conversar com a galera que está lá no Facebook. A gente está experimentando, só para você entender. Para botar mais uma pessoa nessa conversa, a gente tem que usar um outro aplicativo. A gente está usando hoje o StreamYard.com para colocar mais pessoas nessa conversa. Ó, tô Tá me bom. ouvindo aí. Então tá, vamos só conferindo aí. Eu não consegui abrir aqui no meu celular. Deixa eu ver. Tu já enxergou aí, Vivi? No Face eu tô vendo pelo celular, nós três, sim. Tá atrasadinho, Tá, tem um beleza. delay ali, né? Isso, ele tem em torno de 10 segundos de delay, mais ou menos. Então a gente pode, ó, muito legal. Ele tem legenda. Ele tá botando. Lembra que a gente falou, Vivi, que a gente queria colocar legenda para a gente poder abrir mais acessos, né? Tem essa questão da acessibilidade, daqui a pouco uma pessoa que tem deficiência auditiva poder interagir. Então, ele tá com legenda lá no Facebook, então a gente pode ir aproveitando mais um recurso. A gente vai aprendendo e fazendo, né? Essa foi a nossa grande sacada. Tati, a gente fez assim, ó. Não sei fazer live, vamos aprender fazendo. Eu costumo dizer aqui em casa muito para minha filha, ela diz, mas eu não sei lá, lavar louça. Aí eu digo, minha filha, eu aprendi, sabe como? Lavando. Então, como é que vocês podem fazer? É realmente começar fazendo. Se tiver uma supervisão, se tiver um mentor, é melhor ainda. Então, Vivi, faça à frente. Eu vou fazer o seguinte, eu me apresento, aí tu te apresenta e tu apresenta a Tati. O que tu acha? Show. Então tá, gurias, sejam todas bem-vindas, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo hoje ou em qualquer outro dia da semana, do mês, do ano, da década, sabe Deus até quando a gente vai estar vendo isso e revendo, de repente cai na mão de alguém isso lá no futuro. Então a gente já deixa o recado aqui que vale a pena seguir nesse bate-papo e de repente aprender alguma coisa nova, vir compartilhar alguma coisa com a gente. A gente vai ficar super feliz de saber que de alguma forma a gente impactou, a gente inspirou outras pessoas, porque principalmente esse papo de hoje, a ideia é realmente mostrar, primeiro, que a gente pode, sim, valorizar o trabalho de muitas pessoas, que isso não é menor para a gente. A concorrência só existe quando a gente acha que eu tenho que perder para o outro ganhar, o outro tem que perder para mim ganhar. Então, só existe quando isso acontece. E aqui a gente quer cada vez mais dar espaço para pessoas que queiram aprender, aprender a vender, aprender a empreender, e, em especial aprender fazendo com a gente, que é o que a gente está fazendo. Meu nome é Camila Kersh, sou a titular aí do Doc FK Consultoria. Nossa missão, né, é ajudar pessoas e empresas a melhorar os seus resultados através da consultoria. Então, utilizamos ferramentas principalmente de gestão
para contribuir no resultado de pessoas e empresas, né? A gente nunca sabe quem vai passar por precisa e quer mudar alguma coisa. E estou dividindo hoje o palco com mais duas maravilhosas. Viviane Atarão, minha amigona, fique à vontade, a palavra é sua. Oi, pessoal, oi, meninas. É uma alegria enorme estar mais esse dia aqui, essa noite com vocês. Eu estou tão feliz que estou em plena Serra de Ombros de Fora hoje, que fez um calor, dia de verão maravilhoso, me exibindo, porque são pouquíssimos dias de verão aqui. É muita felicidade poder trazer a Tati, convidar para vir compartilhar conosco essa história tão maravilhosa que ela tem, que só vai agregar. Esse é o nosso papel, né, Camila? Vir todas as quartas-feiras, porque o Elas Conversam tem muito papo para botar em dia e a gente resolveu, então, levar para o mundo, abrir as janelas através das redes sociais para compartilhar o que nós vínhamos fazendo, de uma saudade gigante, que a gente nunca perdeu o contato. Eu moro em Caxias do Sul há 10 anos, tomei a decisão de me tornar empreendedora, e o Elas Conversam veio realmente para encorajar as mulheres, dizer que nós estamos aqui, não é feio a gente fazer, desfazer, aprender, compartilhar, pedir ajuda, nós temos que nos apoiar, e não é dizer da boca para fora. Por isso que a partir desse Mães Empreendedoras, a gente quer dar voz e nome para essas mulheres incríveis que fazem diferença na sua comunidade, e que muitas vezes a gente não tem noção. Hoje eu estava falando com a Tati, a gente não tem noção do quanto impacto as coisas que nós fazemos podem trazer e levar para a vida de outras pessoas, o quanto nós podemos ser transformadoras sem ter noção do papel real que a gente faz. Porque a gente vive tão envolvida com o dia a dia, atende aqui, resolve lá, apaga o incêndio de cá, que a gente não tem essa visão de como que as pessoas estão nos vendo. Nós, inclusive, já trouxemos aqui para uma das nossas conversas, que é a síndrome da impostora, né, Mila? O quanto de difícil é a gente reconhecer o nosso potencial, as coisas maravilhosas que a gente faz, e que as nossas experiências, se a gente pode entregar para uma empresa de CLT, por que a gente não pode entregar e fazer algo diferente pelas nossas mãos, pelas nossas pernas? Então, nós trouxemos hoje com muito carinho, muita alegria, foi de bate-pronto, a Tati aceitou na hora, isso para nós ainda é muito mais legal, porque nada é combinado. A Tati vai trazer um pouco da história dela, vai contar aí quem é, de onde é que está morando, fica à vontade para dizer, te colocar, tá? Vai te perguntando o que a gente quer saber de ti para tu dividir aí conosco, contar um pouquinho dessa tua trajetória, e eu vou te perguntando, a Camila também vai te perguntando. Fica à vontade. Bem-vinda, Tati. Dias, muito obrigada, primeiramente, pelo convite de vocês. Como a Vivi disse, hoje foi de bate-pronto. Eu nem esperava, estava cheia de coisa para fazer, mas eu não queria deixar para fazer depois. Então, eu queria poder, hoje mesmo, poder conversar com vocês. E aí, quando ela me disse assim, é ao vivo, eu achei que a gente ia gravar. E aí, como a gente a tecnologia, eu disse, tá, então vamos ao vivo mesmo. Então, eu quero agradecer o convite. Eu já tinha acompanhado outro dia, então é muito importante o trabalho de vocês. Eu conheço a Camila, a gente está se conhecendo hoje, mas eu conheço a Vivi, acho que há mais de 20 anos quase a gente se conhece. Então, é uma amizade que a gente tem há muito tempo, graças a Deus. E nos conhecemos trabalhando. Duas pessoas que foram trabalhar na mesma empresa, no setor de vendas, e buscávamos nossas metas, o sustento das nossas famílias através de um trabalho sobre metas em vendas. E nossa vida foi isso por muitos anos na mesma empresa, trabalhando as duas. E a gente teve que percorrer alguns caminhos também dentro dessa empresa para poder chegar onde a gente queria e conquistar essas metas. Mas isso fez com que a gente, além da amizade, conseguisse dar um sustento para nossa família e também poder, a partir daí, buscar mais, né, mais envolvimento nas coisas que a gente busca como mulher, em cursos, e nos qualificar mais. E foi muito importante
desde quando a Vivi voltou. Então, desde quando a gente começou a trabalhar juntas, né, Vivi? Tô contando um pouquinho. E trabalhar com vendas não era fácil pra gente, mas a gente sempre dava nosso jeito, né? E a gente foi conquistando muita coisa para nossa família, para nossas vidas. E depois disso, a gente se distanciou um pouquinho, mas só por quilômetros, né? Porque a gente está sempre presente, a gente sempre conversa. E a vida nos traz outras oportunidades. Então, eu sou a Tati, eu sou mãe de 6 filhos. E 6 filhos, pessoal. É 6 mesmo, É 6 mesmo, tá? certo. Deixa eu dizer para vocês. Então, assim, ó, a vida de mãe também é uma profissão, mas é mais uma profissão do que a profissão de mãe a gente mais ama, acho que na vida é essa, né? E além disso, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser empreendedora, eu primo muito ainda por buscar aquilo que eu gosto, né? E eu tô sempre buscando as coisas que eu quero fazer para mim, sempre buscando aí oportunidades para mim, a Vivi sabe disso. Eu não deixei em nenhum momento de querer fazer algo por ter família, por ter que cuidar dos filhos, e eu sempre percorri atrás. Com isso, eu sempre trabalhei desde nova, desde muito pequena, sempre trabalhei. E eu também era muito ligada ao esporte. Desde novinha fui atleta, né, de handebol. E depois da primeira filha, a gente começa, né, a buscar coisas para nossa família, desiste de algumas coisas. Mas a minha vida foi por um outro caminho, que era a questão de arbitragem. Eu sou árbitra de futsal pela Federação Gaúcha de Futebol, futsal, e árbitra da Federação Gaúcha de Handebol também. Há mais de 23 anos eu estou na Federação Gaúcha de Handebol e um pouco menos na de futsal, mas o meu envolvimento com o esporte foi desde sempre, né? Mas como a vida da gente é corrida, eu tinha que trabalhar e utilizar uma parte desse conhecimento em arbitragem para poder agregar renda também. Os momentos que eu acabei podendo trabalhar somente com o esporte, né? Eu consegui aí buscar somente o esporte e o esporte é parte da renda da minha família até hoje, né? Então, eu trabalho num clube de futebol, que é o Internacional de Santa Maria. Neste clube, eu cuido de todo o registro de atletas e transferências junto à CBF no Rio de Janeiro. Então, eu tive que me qualificar, buscar informações, fazer curso. Hoje a Vivi me ligou e disse para ela, me liga depois que eu estou fazendo um curso, né? E com isso abriu grandes possibilidades para mim, para outros tipos de trabalho. Trabalhar com registro de atletas não é fácil, mas trabalhando naquilo que a gente gosta se torna mais fácil, né? Então... Como é que foi, Tati, para ti esse início? A vida inteira tu foi envolvida com futebol, né? Com o esporte, o Inter, eu lembro que lá em Porto Alegre, essa paixão toda, né? Nós 3, casualmente, somos coloradas, uma coincidência. Não é por casualidade, não que a gente tenha problema nenhum com os gremistas ou qualquer outro time, né? Mas agora que eu dei conta, as 3 são coloradas. Como é que foi? Vamos antes dessa, Vivi, deixa eu dar a idade das crianças, pelo amor de Deus, que vão dizer assim, não, daqui a pouco é tudo criança já crescida, assim, 20 para cima, tudo criado, e agora ela resolveu estudar e tal. Conta para nós, Tati, são 6, vamos lá. Como é que é essa escada aí? Então tá, então eu tenho primeiro a Rawane, que é minha filha mais velha. Ela tem 22 anos, já vai fazer 23 anos, já mora na casa dela, também empreendedora, né? Isso. Eu tenho um outro filho, que é o Juan, que ele tem 18 anos. Ele também é da parte do futebol, assim como eu, fez 18 anos agora. O Juan é um atleta de futebol,
viaja por tudo, aí Vivi sabe, desde 5 anos de idade, jogava no Inter de Porto Alegre, depois nós nos transferimos e ele começou a jogar em outros lugares. Ele é bicampeão gaúcho, foi no retrasado e este ano passou também. E então depois eu tenho a Yasmin, que tem 15 anos, né? A Yasmin vai ser uma empreendedora. Ela gosta de atacar em todas as áreas. É para ela que ela tem que jogar futebol, ela joga, cantar, dançar, ela patina, ela faz tudo. E eu tenho também depois a Iana, que tem 11 anos, que fez aniversário junto comigo agora, segunda-feira, dia 21. Eu tenho ainda para ajudar. Eu tenho 2 filhas que fazem aniversário comigo. E aí, depois da Iana Maria. A Iana Maria também gosta muito de futebol, né? Adora. Na verdade, nossa família não tem como fugir disso, né? As crianças foram criadas na beira da quadra, na beira do campo. E aí, depois eu tenho o Pietro, que tem 6 anos, que é o arteirinho da casa. Tem a Juju, que tem 4 anos, que essa também faz aniversário comigo. E a Juju também. Eu vou dar o título de arteira da casa. Eu sou uma mãe super... então. As crianças são arteira, mas tudo tem saúde. Tudo tem saúde. Tudo, então não tem assim, tu criou e depois veio trabalhar, empreendeu, coisa assim. Ele tá fazendo tudo junto, tá que nem a gente, tá aprendendo fazendo. Tudo, sempre foi assim. Eu sempre falo que meus filhos mais velhos têm uma diferença de Copa do Mundo, né? 4 em 4 anos. Porque isso era bem época de jogo, né? De campeonato. Então, né? Uma tentativa, cada gol. Copa do Mundo. Mas os 2 mais novos têm uma diferença de 2 anos, né? Então, mas mesmo assim tem diferenças. Mas aí tem as Olimpíadas, e que intercala com a Copa do Mundo. Claro, Pan-Americanas. É campeonato. Bem assim. Então tem essa diferença. Mas tudo sempre foi assim, tanto a criação deles, quanto as coisas que a gente fez na vida, a patinha carregando os patinhos junto, né? Aquela visão igual. Então, sempre foram juntos, sempre foram carregados juntos, sempre de arrasto, como a gente diz, né? Mas sempre todo mundo na mesma hora e no mesmo segmento. E então, que lindo. A idade da família, assim, é essa, né? Uma turma tem por trás de dizer para vocês, eu tenho um marido que me ajuda, ó. Ele é o Mike Tyson. É o Mike Tyson. Não só pela semelhança, mas ele é. Mas o card de hoje, instintivamente, foi feito, acho que em homenagem para a Tati, porque o card de hoje é literalmente que a Tati a vida inteira passou trabalhando, correndo, largava os filhos na escolinha ou na escola e se mandava para a RBS. E ainda tinha tempo em época de decisão do Inter, eu nunca vou esquecer dela, no campeonato, nunca esqueci, ela foi pro banheiro, se vestiu toda de geisha, e foi do call center até o Beira-Rio. Exatamente. Lá para 24, título, que era até 24 títulos de chinelinho. Verdade. Assim, olha só. Eu tenho muito de falar da história da Tati, e por isso mesmo que desde quando surgiu a história da gente fazer o Mães Empreendedoras, o primeiro nome eu falei em ti aqui, porque às vezes a gente com um filho, eu e a Camila estávamos falando hoje, com um filho às vezes é muito mais difícil de lidar do que com uma ninhada, assim como a gente fala, né, quando você tem aí um grande número de filhos, porque às vezes a gente acha que é humanamente impossível uma pessoa dar conta, ser multifacetada e fazer tanta coisa e dar bom exemplo. E não quer dizer que a gente fale, não quer dizer que a gente canse, não quer dizer que a gente às vezes cai quando vê tá dormindo sozinha, que nem uma vez, né, Tati? Eu lembro as crianças pequenininha, tu dormiu, e eu cheguei lá no apartamento e as crianças estavam voando dentro do apartamento. Porque é a vida da gente, os filhos da gente, não é por isso que a gente é menos mãe ou menos mulher. É verdade. E todo esse desafio na tua vida, Tati, quando tu resolveu se especializar, né, com a questão de ser árbitro, que é uma profissão
muito mais masculina, né? A gente a vida inteira ouviu essa expressão do que ser árbitro de futebol era masculino, era. Eu falei para ti esses dias que eu te mandei uma mensagem de uma árbitra de futebol que mora nos Estados Unidos há muitos anos e estão fazendo uma vacina para ajudá-la, porque ela e esposa estão vivendo essa pandemia lá, perderam casa e tudo. Como foi para ti? Eu sei que é uma pergunta que se faz muito, mas estar perto de nós, uma pessoa que é do nosso meio, e escutar, como é que foi essa questão de tua decisão? O que tu recebeu? Como é que foram essas reações, não só da tua família, mas tu teve entraves? Agora na pandemia ou durante? Não, a questão de tu ter decidido se tornar árbitro de futebol, né? Sim. Assim, na verdade, isso já com o handball já vinha desde os 15 anos, né? Então, já participava de campeonatos e isso já fazia parte da minha renda. Mas a questão de me especializar mais e depois poder... Porque um árbitro de futebol, ele tem sempre, a maioria tem que ter uma profissão, porque isso não é uma profissão de carteira, né? A gente tem que ter uma profissão e, paralelo a isso, todos nós temos, né, a questão das suas arbitragens, né, as suas escalas. Mas a primeira coisa é a gente não ter mais equipe, a gente não torce mais para ninguém, né? Depois que a gente, né, faz curso, né, entra para uma federação e veste o corpo e o apito na mão, ninguém mais tem, né, uma equipe para a qual torcer. Começa por aí já o nosso trabalho. Mas, assim, foi porque é uma renda que é gratificante, tá? Eu posso dizer para vocês que eu vivi parte dos últimos anos com a minha renda, e ela sim era muito boa para minha família, porque eu fazia isso em excesso. Eu descobri em uma parte que, ao invés de eu ficar sempre correndo no campo ou na quadra, eu poderia ser uma mesária, que as pessoas muito não gostam de fazer esse papel de mesário dentro do jogo, mas essa parte burocrática é a parte mais importante, uma das partes mais importantes do jogo, que é o scout de um jogo, que é a anotação do jogo. E como muito poucas pessoas gostavam de fazer isso, isso foi a parte mais rentável para mim. Por eu ter disponibilidade e o querer fazer isso, aparecia mais escalas para mim poder fazer. Então, dessa forma, eu consegui me adaptar, né, para poder fazer isso. Reciclagem de arbitragem, e com isso a gente acaba podendo assim, melhorar naquilo que a gente faz, e aí tu começa a ser chamada para mais campeonatos, as pessoas veem que o teu trabalho é melhor, a qualificação ela é muito importante, porque a gente tem escalas, por exemplo, no futsal, que é série bronze, série prata, série ouro, né? Depende de como tua postura dentro de um jogo é, e aí eles vão te chamando para essas escalas, né? Então, dá um trabalhinho. Muitas vezes eu tive que esperar meus filhos dormir para estudar, muitas. Eu tive que deixar a casa pegando fogo e ir para o quarto estudar. Para o clube onde eu trabalho, me encerrar numa sala, olhar o que tinha do meu trabalho e folhear ali os livros para eu poder ler, né, para eu poder aprender. Então, como eu te disse no início da nossa conversa, até hoje eu faço curso, até hoje eu me especializo, e muito mais, tu falou na questão de mulher, né? É difícil nós somos um grupo de menos mulheres, sim, mas eu queria ser reconhecida não por ser mulher e estar trabalhando no meio do esporte, mas eu queria ser reconhecida que o meu trabalho se igualasse aos demais, e sim a gente fosse falar só de esporte e não de mulheres no esporte, entende? Eu sempre pensei que eu pudesse me igualar por eu ser profissional e não ter que fazer comparativo comigo, a Tati é mais uma mulher no esporte. Sim.
Já recebi um prêmio das 40 mulheres, né, no estado, gaúchas, que foram homenageadas na Assembleia Legislativa, e lá nessa premiação eu disse isso, que um dia a gente não ia mais falar sobre a diferença de mulheres e sobre a diferença de homens, a gente ia falar sobre o meu profissional, sobre o profissional que eu sou, sobre aquilo que eu estudei. É que nem a gente conversar muitas vezes com as pessoas e debater sobre o futebol, né? Eu gosto de abrir a minha boca para falar aquilo que eu sei. E eu só vou saber se eu estudar e se eu aprender. Então, só com estudo. E eu sempre coloco assim, ó, nas minhas falas no Facebook, né? Eu não canso de fazer curso, eu não canso de aprender. E é assim, ó, é com os filhos correndo aqui dentro de casa, mãe me dá isso, mãe me dá aquilo, mas aí eu tenho um marido para me dar o suporte também. O dia inteiro resolvendo coisas no celular. O celular não adianta, venha para ficar, a gente resolve a vida da gente aqui. E então, entre um curso, um outro, um filho, um filme, uma casa, a minha vida, eu consigo através do telefone, né? Tá ali fazendo algum curso, fazendo uma coisa. Então, eu sempre digo para as pessoas assim, não tem desculpa. Tu quer, tu vai conseguir te qualificar, tu vai conseguir buscar, mas basta primeiro tu querer, né? Se tu não querer, a gente vai dar 1000 desculpas e a gente não vai conseguir fazer. Né? Então, o mais fácil é a gente buscar aquilo que a gente realmente quer fazer. E entre o querer, eu sempre tive muito querer. E foram poucas vezes que eu não consegui realizar aquilo que eu queria. Poucas. Aí eu vou te dizer que é por conta de outras circunstâncias, mas nunca faltou o meu querer e a minha busca por isso, entendeu? Então, você assim, ó, sempre esse caminho todo que eu fiz e as minhas decisões foram baseadas na minha família, no que era melhor para a minha família, né? Agora, por exemplo, no meio a uma pandemia, quando a gente conversou em outra oportunidade, tu me falou sobre a árbitra, né, que estavam fazendo uma vaquinha para ajudar ela. Imagina que eu trabalho num clube de futebol. E esse clube de futebol, ele precisa estar jogando ativo para poder estar trabalhando. Então, acabou os campeonatos no Brasil. Nisso também, eu sou árbitra. A minha função, todos os finais de semana, quando eu não estava trabalhando pelo clube, eu estava em arbitragem, né? Então, eu colocava disponibilidade para arbitragem. Então, com isso, o que aconteceu? Eu não tinha arbitragem porque não se tinha jogos. E não está tendo, começou agora. E esse final de semana, um campeonato aqui no nosso estado. Então, eu não tinha trabalho, né? Então, com isso, a gente também vai correr para aquele lado, né? Vai ir para onde trabalhar, se o que tu trabalha não está acontecendo. Perfeito. A nossa família, já há uns 4 anos atrás, dentro de casa, cozinheiro que vocês não têm ideia. Ele é muito cozinheiro. Então, entre os amigos pedir, né? Posso levar uma coisinha para casa? Tu não faz um pãozinho para mim? Que pão bem bom. A gente começou a criar a de casa, Delícias Caseiras, que é a nossa empresa, nossa micro, pequena, grande empresa. De casa, D-I-K-Z-A. Entendeu como é que Z-A. Delícia de casa. De casa, Delícias Caseiras. E com isso... Delícias Caseiras. Eu já ouvi falar, Tati. Fiquei então, com olha água lá, na boca dessas delícias. Mas você tem que olhar, a gente tem um Instagram lá, depois vocês sigam a gente também. A gente tem no Facebook, tem uma página também, só comidinha boa. E com isso, a gente tinha... ele estava com problema de saúde e ele conseguiu, porque entrou em casa, começar a fazer esse tipo de comidinha. E aí a gente saiu a vender aqui perto da nossa casa, para alguns amigos que sempre pediam um pratinho, né? E aí vem a questão do marketing, né? A gente viu instalar na bula dos amigos a vontade e vimos uma oportunidade. Sabe quando as pessoas falam de dar um testemunho?
a gente sempre fala que a gente tem esse testemunho para dar. A gente, nesse dia que a gente começou a fazer isso, nós tínhamos R$ 8 na carteira. E desses R$ 8, eu tinha que chegar a 12 para comprar fralda para meus filhos. E não é vergonha para todo mundo e para alguém passar trabalho e às vezes não tem na carteira. Isso não é... Não é demérito. Não é demérito. Então, meu marido saiu com esses R$ 8, comprou o que faltava, veio para casa, começou a fazer, levou nesses amigos, né, a comidinha lá para seus amigos comprar, saiu de lá cheio de encomenda, pegou essa grana que ele pegou lá do amigo, foi no mercado de novo, comprou mais coisas e nós produzimos mais coisas o dia inteiro. Nesse dia, a gente acabou o nosso dia com R$ 180. Isso que eu vou dizer para vocês assim, ó, à 1h às 8h, sabe? O que é isso? E aí corre o homem lá, corre o marido no mercado, volta, vai lá e faz a entrega. E como ele é o cozinheiro-chefe, eu fico ali na função da decoração, da divulgação, ele nos recheios, enfim, eu sou auxiliar de cozinha, né? E aí a gente nunca mais na vida ficou pensando como a gente teria que comprar uma fralda para nossa filha. E nunca mais, nunca mais. Então, se um dia falta, a gente olha para o lado e diz, o que tem aí no armário? Tem farinha? O que tem para a gente fazer? Então, é isso que a gente faz. Há 4 anos. E quando aconteceu a pandemia, nesse meio que eu falei para você, sem futebol e sem arbitragem, a de casa foi o que nos salvou, porque a nossa venda era exclusiva pela internet. A gente sempre vendeu pela internet. O trabalho de marketing, né, amiga, era ferrenho. Eu posto na página, eu mando para todos os amigos via WhatsApp, eu coloco para todo mundo via Messenger e dá certo. Porque muitas vezes e ela olha a minha comida lá e liga para mim para pedir. Porque às vezes a pessoa está no horário de fazer alguma coisa e não tem tempo e tá pronto. E é uma delícia. E a gente come com os olhos as coisas que a Tati posta. Isso é pura verdade. Exatamente. As pessoas, às vezes, se eu mandar para as pessoas um convite, hoje vai ter pastel. Mas se eu não mandar uma foto do pastel, a foto parece que tem uma diferença. Entendeu? Com certeza. Enche os olhos. Enche os olhos. E com isso, o que eu vou dizer para vocês assim, ó? A gente, claro, ao longo dos anos foi melhorando. A gente foi investindo mais na questão da embalagem, na questão de postagens. E agora, na pandemia, quando as pessoas todas estavam em casa, o que as pessoas queriam era comer uma comidinha gostosa. Um caseiro, aquela comida que desse algum conforto de alguma forma no momento que a gente estava. E foi o que a gente fez. Então, as pessoas já nos conheciam de alguns anos e a gente aumentou os clientes. Não vou dizer graças à pandemia, mas foi na pandemia. Mas o nosso leque de opções ficou muito maior, a gente conseguiu fazer uma produção muito maior e sustentar essa família de 6 filhos, né? Que querendo ou não querendo, a gente tem os pequenos em casa, mas a gente sempre ajuda todos, né? E poder dar o bem-estar para nossa família. Nossa família é uma família que durante a pandemia não saiu nesses 200 e poucos dias de casa. Estamos integralmente dentro de casa, melhorando a higiene, a profilaxia, porque isso é uma coisa que vem para ficar, não é de amanhã, depois de amanhã que vai sumir, não. Conversei muito isso com a Vivi quando a gente estava com medo de sair de casa, né, Vivi? Só saía de casa para buscar algum alimento que faltava, aquela coisa toda. E isso fez com que a gente pudesse tocar com nossos filhos, né? Às vezes a cozinha era de um lado e as crianças correndo do outro, né? Mas a gente conseguiu. Uma coisa linda. Aquela coisa linda. Mas a gente conseguiu. Então eu posso dizer para vocês assim, ó, que não deu de um lado, deu do outro. E hoje eu vou falar uma frase para vocês que eu falei para Vivi. A minha vozinha, que Deus o tenha, sempre me criou.
ela fez muito pão de casa, muita cuca para sustentar a família dela. E a minha avó, ela teve comércio de 60 anos. E uma coisa que ela sempre falou é o seguinte, que a gente nunca deixa de fazer para nós e fazer alguma coisa para os outros. Porque muitas vezes a gente vai numa empresa e se doa muito. A gente se doa, às vezes, muito para as outras pessoas e a gente acaba nos doando para a gente, para a nossa empresa e para a nossa família. E quando começou a pandemia, a gente olhou para o lado e a gente viu que tudo que a gente precisava para ganhar dinheiro estava aqui na nossa mão. Né? Era só investir um pouco mais, era só cuidar um pouquinho mais do que era nosso. E é o que é nosso que a gente nunca mais vai abandonar. Né? Então, como falam, a tendência é só melhorar. A gente vai buscar só investir mais nas coisas que a gente tem. Não nos vemos sem hoje fazer o que a gente faz, né? E ter os clientes que a gente conquistou ter. Eu acho que se a gente parar de fazer alguma coisa hoje, a gente deixa muita gente órfã, né? Mas com isso a gente teve alguns privilégios também. Assim como eu falei para vocês, que a gente ganhou R$ 180 no dia, né? A gente nem sempre vai ser assim, mas a gente tem uma meta, né? Diária, vamos dizer assim, é uma média diária de quanto que a gente investe, de quanto que a gente quer ter no final do dia de lucro. Separa ali o potinho do dinheiro, né? O que tem que comprar para amanhã, o que tem que fazer, e a gente conseguiu ter uma rotatividade, né, dos nossos alimentos na venda e também a rotatividade financeira para a gente. Então, isso a gente conseguiu sustentar a nossa família na pandemia. Tem um dia que vai sobrar menos. A gente faz, às vezes, pro de casa. Ali a gente já compra alguma coisinha para nossa família também. Ali a gente já investe alguma coisa, compra alguma coisinha para o filho, sobra. Então, a gente conseguiu rodar, né, investir em nós. Assim que tu poder comprar alguma coisa para tua casa, tu poder comprar um móvel que tu quer, botar um quadrinho, né? Porque tem os quadrinhos aqui, eu não sei se dá para ver. Aqui eu acho que dá para ver. O sofazinho que a gente quer, as coisinhas de um trabalho que é fruto da gente mesmo e que é para nossa família, né? Eu sei o quanto a Vivi batalhou para comprar a casa dela, o apartamento deles, né? A gente passou quase tudo isso junto em família, né? A gente sabe as histórias, então isso que é bom. E a nossa família, assim, ó, a gente sempre tem livramento das coisas, né? Todo mundo passa por várias provações dia a dia na vida da gente. Então, muitas coisas todo mundo tem passado, né? Eu digo, o mundo tem passado, mas algumas pessoas dão atenção para algumas coisas que julgam que é importante, só que o importante é a gente estar saudável, o importante é a gente fazer o bem para a gente, para a nossa família, o bem-estar. Então, isso acaba que a gente começa a valorizar muito mais aquilo que a gente criou, que é a nossa empresa, nossos filhos, a nossa família. Essas são as nossas pequenas conquistas diárias. Então, eu falo demais. Tati, tu tá no lugar certo, porque aqui elas conversam horrores, mas eu tô apaixonada. Deixa eu te contar, Tati. Na verdade, tu não lembra de mim, mas eu me lembro de ti nos corredores do call center do Grupo RBS. Não invento! Tá? Ela é do call center porque também. Eu também estive por lá. Eu comecei lá no CA da Zero, passei pelo Anti-Attrition, SGQ, Núcleo de Capacitação, foi onde eu conheci, foi maravilhosa, sim, e vários outros jornais e bancadas, bases, né, vários. Estou apaixonada aqui pela história. A Vivi tem razão, faz horas que ela fala o meu nome, de que a tua história tinha que ser contada, Tati, porque a gente percebe, Tati, quando eu faço muita mentoria de revisão de currículo e planejamento de carreira. Quando a gente começa a conversar com as pessoas, principalmente mulheres, porque hoje eu sou embaixadora do grupo Somando Mães, da Rede Soma, é uma rede de mulheres empoderadas, maravilhosas, que estão no Brasil inteiro, são mais de 3.700 mulheres. Mas o que a gente percebe?
E esse final de semana eu tive algumas experiências e me trouxeram vários insights, assim. A gente fica trancadinho dentro de casa, muitas vezes, apagando milhares de incêndios, e a gente sai de casa e parece que a gente não faz nada. Eu até sei esse final de semana de uma pessoa falando de uma mulher, mãe. Não, ela é uma rainha. Ela tem tudo na mão. Só que esta rainha, ela é a cozinheira de 10 homens motoristas que vêm todos os dias almoçar na casa dela. Ela gerencia a contabilidade e administração de uma empresa de transportes. Ela cuida de 2 filhos dentro de casa, da família dela e do marido. Só que as pessoas não percebem que ela faz muito trabalho. Entendeu? Ela faz uma gestão gigantesca. E ela mesma, muitas vezes, não percebe que se ela fosse colocar isso, descrever num currículo, e eu tenho feito esse exercício com muitas mulheres, de colocar no currículo essas habilidades que a gente desenvolve enquanto mãe, enquanto gestora de lar, enquanto encontrar, né, alternativas para isso. Quem disse que bateu no nosso... Tem que comprar um pote de fralda, uma caixa de leite, se a gente não tem que fazer alguma coisa. E as mães, em especial, mulheres maravilhosas, dão o seu jeito. E a gente quer incentivar, com a tua história, inspirar muitas mulheres de que todas têm capacidade de usar essas habilidades. Porque tu foi falando, eu falei, meu Deus, ela empreende desde sempre, porque eu ia te perguntar qual era o motivo de tu empreender. Mas tu falou, olha, eu queria mais da minha vida, eu queria um resultado diferente, então eu fui estudar, eu fui me qualificar, eu percebi que por ser mulher num mercado que é predominantemente masculino, eu preciso estar capacitada, eu não posso deixar brecha para alguém dizer, tu vê, né, mais uma mulher aqui. Não, a gente tem que ser mais que isso, né? E realmente eu concordo contigo. Espero que um dia a gente não tenha que falar sobre aqui uma mulher no lugar tal, né? Que a gente possa falar da profissional que se qualificou, que busca, que faz isso, que faz aquilo, e não por ela ser mulher, e sim porque é um profissional como outro qualquer, né? Então, parabéns, estou muito feliz de estar contigo aqui. E tudo isso vem, toda essa história da Tati, a gente escutando ela, por mais que a gente tenha se distanciado em quilômetros, como a Tati falou, mas a gente nunca perdeu o contato. E sabe, o período mais longo que a gente teve longe foi só da tua gestação até tu ganhar a Iana. Depois a gente retomou porque teve um conturbado aí de história de se mudar, eu me mudar, tu se mudar também, foi aquilo que a gente perdeu. E a gente sempre acompanhar isso tudo, e sempre, e hoje reforçando mais ainda tudo que eu conheço da tua vida, Tati, reforçar o quanto as coisas acontecem. Nós falamos sobre isso no horário do meio-dia, quando a gente estava alinhando para o convite, o quanto as coisas acontecem quando nós estamos abertos, né? Quando a gente se propõe a receber, quando a gente joga para o universo de forma positiva, o universo vai fazer o trabalho dele. Porque se a gente se fecha num casulo, como a Camila mesmo traz sabiamente, quando a gente se fecha e fica só apagando incêndio, a gente nunca vê a possibilidade de fazer outra coisa, ou de trocar com os outros, ou de olhar para dentro das prateleiras de casa e ver o que a gente tem aqui para fazer. E quando tu faz a brincadeira, Tati, que a gente não fala graças à pandemia, né, que tu falou de ter acontecido o up e esse salto, a gente fica com esse receio de falar, porque a gente sabe que as interpretações estão cada vez mais distorcidas das coisas que a gente fala, o quanto é ambíguo que pode ter o peso da nossa fala. Mas a gente tem que ter essa plena consciência de que o graças à pandemia é o quanto nós estamos abertos a ver possibilidade nessa dificuldade, nesse desafio gigantesco que veio para nossa geração. Porque o meu pai tem 81 anos, ele não viveu uma pandemia desse tamanho. O pai tem 81 anos.
para ele está sendo novo. Imagina para nós, que temos a metade da idade do pai, né? Então, a gente ver, nós percebermos que tudo isso que está acontecendo, para tirarmos do fundo do baú sonhos que às vezes estavam lá por alguma desculpa mofando, e fazer disso com que seja o nosso ganha-pão, a reviravolta da nossa família, de que a gente desistiu, a gente abriu mão de chorar, de se lamentar. Sim, eu tenho certeza que nós três, porque nós três conversamos no início da pandemia, nós três tivemos o pico da loucura, de se apavorar, de se trancar em casa, de deixar tomar álcool gel, a gente tomaria e dava álcool gel para as crianças em casa. Mas só que a gente resolveu transformar isso num impulsionamento de, cara, a gente tem que fazer alguma coisa para sair. Eu não posso ficar pensando nesse negócio que está acontecendo. Eu tenho que me enfiar em outra coisa. Então, vamos usar os dots, vamos fazer o replanejamento, vamos fazer o reposicionamento. Nós também, na gráfica, tem sido uma transformação para a nossa empresa. O que tem vindo de coisa, porque nós estabelecemos conexões com pessoas que eu jamais ia imaginar que eu iria conversar, que eu iria trocar experiências e expor o meu sonho, inclusive de ser consultora, para uma pessoa que eu tenho muita referência aqui em Caxias e que eu nunca imaginei que eu fosse conversar com ele sobre isso. E de ter tido a coragem de me juntar com o meu marido e assumir como comercial da nossa empresa e dizer, não, se deu certo, eu fui reconhecida de vendas em outras empresas, com CLT, fui destaque, me tornei respeitada na área de vendas, as pessoas já têm referência a nós. Então, das brincadeiras, da oportunidade da cumilança, da gula do cliente, tu servir eles com esse amor que tu tem pelas pessoas, quizás um terço da população hoje pudesse sentar e ver, né? Tu faz um carreteiro gostoso, a tua macarronada é a melhor que tem, tu faz um mocotó excelente, vamos fazer mocotó, vamos fazer um carreteiro, então, campeiro, e vamos levar num potinho separado, cheiro verde, picado, e a pessoa coloca em casa com um bilhetinho. É essa a graça, é esse o poder que nós temos. E ver uma mulher dividir isso com a gente, do nosso meio, que tem a prova de que tu pode transacionar e circular, que nós falamos sobre carreira, a gente tem que ter uma carreira. Olha a diferença das carreiras que tu tem. Da culinária ao esporte. De ser mãe a ser empreendedora e investir numa profissão de esporte, de ser árbitro, de estudar, de estar aberta a não estar só na beira do campo, apitando, mas se dispor a estar na mesa, ser mesária, porque tu viu a oportunidade que ali era um lugar que ninguém queria. E ela ainda diz com toda a humildade, Camila, eu tenho disponibilidade com 6 filhos. Ela tinha disponibilidade. Eu tinha disponibilidade com 6 filhos para ser árbitro e sentar na mesa para ser mesária. O final de semana inteiro, e às vezes a gente vê pessoas que ou tem 2 filhos, ou que às vezes nem tem filhos, dizendo que não tem tempo para realizar sonhos, sabe? Chega a ser triste de ver, assim, eu não gosto de sentir pena, mas às vezes a pena de uma pessoa que ela não consegue perceber oportunidades que estão na volta. Claro que a gente sabe que vivendo um momento muito complexo, mas olha que lindo, tu trouxe vários insights para quem estiver assistindo, por isso que eu falei, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de madrugada, semana que vem, o ano que vem, em algum momento que alguém cruzar com a nossa live, que ela vai ficar salva lá, de repente a gente pode estar impactando outras milhares de pessoas, não só mulheres, porque não é só de mulher que faz o mundo, né? Apesar da gente ser capaz de trazer a vida, né? Mas sozinha a gente também não faz tudo. Também temos maridos maravilhosos e a gente espera sempre poder contar com esses relacionamentos que nos fazem somar. Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa história tua e conhecendo um pouquinho mais de ti, Tati. Olha, é uma inspiração. Eu tenho 2, já às vezes eu acho, hoje eu tô cansada, hoje o sono tá distante, tá me chamando a cama,
Vambora mais um pouco que vale a pena. Mas é assim, gurias, assim, ó, eu posso dizer para vocês de fonte segura que é um terremoto 6 dentro de uma casa. Sim, isso a gente não tem a dúvida de dizer que nada que não é perfeito, que não é simplesmente redondinho. Aí daqui a pouco assim, o amor me cansa a colher da farinha. Fica quieto, fulano, né? É assim. Mas assim, ó, entre erros e acertos a gente achou nosso equilíbrio, entendeu? Eu fui fazer uma palestra para o grupo Instituto Farroupilha aqui do estado do Rio Grande do Sul. E foi no Dia das Mulheres esse ano, né? Me chamaram lá para falar sobre essa história, né? Contar essa história, assim, mas mais voltado para o lado somente do esporte, porque nessas aventuras de árbitro, de trabalhar em clube de futebol, eu também fui técnica de homens, né? Era fácil, era homens adultos, não é crianças, né? Técnica de futsal e felizmente fui campeã quando eu me propus a ser treinadora de uma equipe. Eu fui campeã da nossa cidade, onde eu moro, né? Então, é muito forte o esporte na minha cidade e tal. Então, as pessoas me... para ti ser a treinadora de homens, né? A primeira mulher a treinar homens adultos no futsal. E aí eu fui explicar, eu disse, é mais fácil voltar para casa, cuidar dos meus 6 filhos e do meu marido, das panelas, do que um time de futebol inteiro. Porque... Não, vocês não imaginam. E porque... Não, nem sonha. Não sonha. Porque é difícil, eu tive que... A gente não impõe respeito, né? A gente conquista, né? Não é assim que fala. Então, eu tive que, do olhar de desconfiança, de chegar com o time andando atrás de mim, cheio de homem barbado, né? O mais novo devia ter seus 20 e poucos anos, né? E homens adultos, eu chegar dentro de um estádio cheio, um ginásio cheio, as pessoas me olhando, o que aquela mulher está fazendo ali, né? Inclusive, um dos atletas era o meu marido, né? A gente tem que mandar no marido também dentro da quadra. Mas isso não só foi conseguir conquistar a mídia, quanto a imprensa viu também na época, né, que isso aconteceu, que eu realmente consegui respeito das pessoas, respeito dos atletas, respeito das outras equipes, mas o fundamental disso, sabe o que foi? Eu me preparar, porque eu escutei algumas pessoas um time, né, era uma equipe de futsal, que tinha 18 atletas. 18 atletas, se tu largar todo mundo, né, numa quadra correndo e tu não dá sentido para ninguém, ninguém vai fazer nada. Assim como ninguém joga sozinho, né? Então, se no primeiro ano, como eu fui treinadora dessa equipe, eu fui vice-campeã, e no segundo ano ninguém me tirou o campeonato, eu fui a campeã do campeonato, e depois eu fui participar de um outro campeonato no Alto Uruguai, aqui, que é em outra cidade, que tem uma Copa Verão, ganhei também aquela cidade inteira, queria saber o que aquela mulher louca está fazendo na quadra. E depois eu saí de lá com a conquista maior, ovacionada, o prefeito queria tirar foto contigo, o secretário de esportes, tudo é possível. Então, as nossas conquistas é possível. Eu sempre falava assim, ó, estava em casa e eu dizia pro meu marido em casa, meu Deus, o ginásio cheio, e todo mundo acreditava em mim. E foi que o momento, as pessoas da cidade começaram a torcer para mim, né? Não era o time tal, era o time daquela mulher, né? Então, assim, era o time, eu vou no ginásio para ver o time daquela mulher. Então, isso fez com que o meu conhecimento, a minha força de vontade, horas no computador da madrugada, vendo jogada, vendo isso, vendo aquilo, colocando em pauta isso com os atletas, eu consegui ser reconhecida pelo trabalho, entendeu? Então, aonde eu fui convidada para ir para outros lugares treinar, né? E tirar lugares onde eram treinadores homens. E isso não foi por eu ser mulher, mas foi porque eu era qualificada.
para chegar ao nível daquelas pessoas. E quando tu recebe indicação, olha, quem sabe tu vai lá e contrata fulana, e tu recebe essa indicação de atletas falando de ti, de outros treinadores falando de ti, te indicando, quer dizer que assim teu trabalho foi bem feito, né? Então, quando eu falei nessa palestra para a Faculdade Farroupilha, eu disse que era o que a gente tem que fazer na vida, assim, ó, nem que seja uma receita de bolo, mas tudo que a gente puder melhorar nela, aprimorar nela, mandar um recadinho, meus clientes se estiverem me escutando, sabem que levam um bilhetinho meu, né? Eu vou lá, faço um lacinho, eu recorto ali, faço à mão, às vezes, um bilhetinho, né? Num bolo a gente manda, a gente se preocupa com uma embalagem bonitinha, e não é só uma embalagem, é o carinho que a gente tem com as pessoas. Pô, eu tenho certeza que vocês já aconteceu isso, é tu chegar da rua cansada de um trabalho e ter um cheirinho de comida boa te esperando em casa. Então, a gente não podia, eu e meu marido, fazer isso para todo mundo. Então, a gente conseguiu levar um pouquinho, assim, num recadinho, uma comidinha cheirosa, mas feita com amor, para a casa dos outros, né? Então, já falei da Tati que é árbitra, já falei da Tati que ajuda na cozinha, já falei da Tati que é mãe, né? Então, mas tudo isso é envolvido, né, gurias, no sentimento que a gente tem por gostar daquilo que faz. Mesmo que seja, a gente já falou isso, ó, a gente sabe isso, seja para a gente limpar o chão, a gente tem que ser a melhor engenheira da manutenção, né? Vamos colocar assim, né? A gente tem que ser a engenheira melhor, a gente tem que se intitular engenheira da manutenção. É deixar um ambiente cheirosinho, é cuidar com as coisas com carinho, é dar um bom dia com respeito, isso faz toda a diferença, né? Isso faz a diferença na vida da gente. E a gente sabe, né? A Vivi sabe, eu tô assim com a boca nas orelhas, ela com esse bocão com 300 dentes também, né? A gente sempre ganha todo mundo na risada, mas é um carinho, né? É um prazer, e acho que não tem coisa assim, ó, que pague, eu sempre falo isso. Uma coisa que eu posso não ter é conquistar tudo que a gente quer material, né? Tudo que a gente tem é meu, é a gente que conquistou, então vale muito a pena. Mas tu ser bem-quisto pelas pessoas é uma dádiva, porque isso, como eu disse para vocês, assim, tu conquistou isso, não impôs, né, a tua vida goela abaixo de ninguém, as pessoas cativou, a gente cativa, né, a gente conquista aquilo que cativa, ou é ao contrário, mas as duas formas são lindas, né, mas a gente conquista isso por ser simples, por ser batalhador, né, e a batalha, eu vou dizer para vocês, ela não é tão difícil, porque se as pessoas soubessem que para a gente batalhar não precisa assim, ó, ter uma faculdade, não precisa ter a família bancando um dinheiro, não precisa nada. Abrir um livro dentro de casa, uma pesquisa na internet, que não tem internet, vai para uma biblioteca, é fazer as pequenas coisas serem as coisas mais importantes. E é isso que eu passo para os meus filhos, os mais velhos. Meu filho está num ano que ele fez 17 anos, fez 18 anos, é atleta, na meio da pandemia ele ficou sem equipe para jogar, e eu disse para ele, vamos fazer o Enem. Me inscrevi para fazer o Enem junto com ele. Então, assim, para incentivar, para ele não deixar de estudar, né? E acabou que, no meio da pandemia, eu também virei professora aqui dentro de casa, né? A gente tem, imagina, a minha cheia, a mãe dando aula, né? Eu já estou estudando para o Enem, assim, bonito, entendeu? Porque calculem comigo, cada filho numa idade, várias matérias em várias idades e várias séries que eu estou aplicando. Então, eu já estou assim, meu Deus, eu fiz o cálculo, em primeiro ano tá alfabetizando, tem educação infantil, tem ali umas quinta série ou sexta série, quinto ano, aí tem o ensino médio, tem todos os anos, né? Exatamente. Então, a gente... Tati, deixa eu te contar uma coisa. Olha que foi fácil fazer ao vivo, nós estamos aqui há 1 hora e eu nem senti. Sabe por que eu senti? Porque já passou alguém por aqui, ó. Que a gente tem os sinais dos nossos reloginhos, né?
que diz, ó, a mãe já está muito tempo distante, né? E aí eu fui olhar o relógio, eu falei, nossa, já estamos a 1 hora. Dá para fazer outras conversas, a nossa intenção, Tati, é fazer um bate-papo reservado com mais empreendedores, para a gente fazer uma troca, para a gente se fortalecer. Já coloquei no nosso chat aí, Tati Dias, que é o teu Facebook, o De Casa Delícias Caseiras, que é as comidinhas maravilhosas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, entrega em Porto Alegre? Depende. Já entregamos. E agora? Nós mandamos, às vezes, por alguns amigos. Olha Daqui a pouco vai chegar aí. Adoro esse povo que faz assim, essa resposta. Depende. Vamos resolver. Depende do volume, a gente resolve. É isso aí. Quem quiser experimentar. Queria falar para vocês uma coisa antes. Tu falou do De Casa, da Tati, mas eu só queria dar um recado para vocês. E aproveitar que a gente está numa live, que está um monte de gente nos escutando. Há 2 anos atrás, eu criei um projeto chamado Chuteiras do Bem, e a Vivi hoje me disse, lembra de falar, eu vou lembrar agora no finalzinho. O Chuteiras do Bem, ele é um projeto onde eu arrecado chuteiras para crianças e adolescentes, materiais esportivos para crianças que estão em projetos sociais, que não têm condições de comprar, mas que quer muito continuar jogando futebol, que quer praticar. Então, o material esportivo ele é muito caro. Então, eu vou através de doações no Facebook, eu chamo todo mundo para fazer doações para a gente, e a gente convida as pessoas a fazer essas doações e a gente entrega para as pessoas que realmente estão precisando. Então, eu quero convidar vocês para conhecer o projeto, que parte de uma experiência minha como mãe, né? Eu muitas vezes não tive dinheiro para dar a chuteira que meu filho precisava para jogar, então, mas ele nunca deixou de participar por isso. Eu sempre fazia uma rifa, eu pedia emprestado para os amigos. Então, a gente criou esse projeto. Paralelo à arrecadação de chuteiras, a gente faz arrecadação de material escolar, de Páscoa, Dia das Crianças e também de Natal. E agora, na pandemia, a gente está fazendo a campanha de Dia das Crianças, o Chuteiras do Bem. A gente vai dedicar uma instituição e é onde eu levo essa tropinha toda de filhos, né, para me ajudar a distribuir tudo que a gente consegue arrecadar. E eu tenho muitas pessoas aí envolvidas, as pessoas da cidade nos conhecem, nos ajudam. O Chuteiras do Bem não é só para minha cidade, ele é para todas as crianças do país. Aonde nos pedirem uma chuteira, a gente consegue enviar. Entra em contato com a nossa página, a gente consegue. Se a pessoa não consegue, a gente consegue alguém lá da cidade dessa pessoa para entregar também. Então, o Bem já entregou muitas chuteiras para o projeto social aí de Porto Alegre também. A gente recebe chuteiras de Caxias, de amigos que jogam em equipes de Caxias, né? E o bom de tu trabalhar com futebol é isso, que daí eu ligo para o jogador, e digo, eu preciso de uma chuteira número tal para uma criança lá do Piauí. Então, eles me conseguem uma chuteira e eu consigo presentear alguém que realmente precisa. Então, o projeto, né, da minha vida também é ajudar, quando eu posso, as pessoas. E por isso que vocês vão sempre ver no meu Facebook, né, Povo do Bem, Gente do Bem, né, porque a gente quer fazer o bem, a gente quer poder ajudar as pessoas. E se eu posso dizer para vocês, assim, ó, o amor e a compaixão, eles sempre andam juntos, né, e se a gente puder doar só um pouquinho disso para todo mundo, né, que é doar um pouquinho de nós para todo mundo ganhar um pouco mais junto, né, então isso não faz mal para ninguém, só ajuda. E tem pessoas sérias fazendo trabalhos sérios e realmente destinam coisas para as pessoas que... Então tem mais os Chuteiras do Bem que eu quero que vocês conheçam. Esse projeto está lá. Deu uma travadinha, mas eu já anotei aqui e coloquei no nosso chat. A página é Chuteiras do Bem. É isso? No Facebook e no Instagram, a gente tem lá alguns dados. Pode pesquisar lá e conhece um pouquinho da nossa história também. Beleza, porque com essa abertura que a gente fez, né, tanto eu com a Rede Soma, a Vivi já trabalhou com muitas pessoas também em outros estados, todo mundo pode colaborar
e se precisa também solicitar aí um apoio, né, Tati? É isso aí. Exatamente. Chuteiras do Bem, tá no Instagram e no Facebook. Agora vai vir a campanha do Dia das Crianças, quem tiver aí pensando em ajudar alguém, e qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né, Tati? Exatamente, porque a gente acha que aquilo que a gente tem às vezes não serve para alguém, não serve muito. Desta campanha agora do Dia das Crianças, a gente está arrecadando tanto brinquedos quanto doce, mas o teu filho está em casa aí, né, a Camila sabe, a Vivi sabe disso, existem uma roupinha sobrando, então a gente resolveu também doar aquela roupinha que não serve mais e repassar também para alguém que precisa, um calçado. É uma campanha, esse ano é diferente, né? A gente queria poder fazer uma festa, como a gente já fez em outros anos, poder botar todo mundo a brincar, mas infelizmente esse ano a gente vai ter que ir de criança em criança, né? Aquelas que realmente precisam fazer a doação individual, para poder aí também, né, cuidar de todo mundo, da saúde de todo mundo, de nós mesmos que vamos participar, mas levar sim um conforto, um consolo, né? E a gente sabe que criança gosta. Porque os nossos gostam, né, de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que a gente dá, a gente gosta, e os outros também gostam, né? Nós estamos vivendo um período muito mais delicado agora, né? Porque no início da pandemia, hoje eu estava assistindo uma matéria, no início da pandemia, a rede de solidariedade foi muito aquecida. As pessoas se compadeceram muito com o boom da pandemia, com o boom dessa crise econômica que se sabia que iria vir pela frente. Só que ao longo do período que foi se estendendo, está ficando mais crítico agora, porque ela está sendo mais longa, esse período. Só que as doações diminuíram cerca de 90% no Rio Grande do Sul. Só que agora é o período mais crítico, porque ela está perdurando mais. Então, qualquer coisinha que a gente possa doar vai fazer grande diferença na vida de uma outra pessoa. Então, saber que existem projetos e poder divulgar que existem projetos e pessoas por trás deles sérias e que a gente realmente sabe que vai ter um fim para o bem, que não é quem não precisa se beneficiar, e isso só reforça a importância que a gente tem que estar engajados, né? Aonde doar, para quem doar. Então, divulgar mais ainda. Já te falei que a gente quer divulgar esse teu projeto aqui em Caxias, a gente já está movimentando coisas aqui para Caxias, e eu espero que outras pessoas possam, em outros horários, olhar nessa live para conhecer um pouco mais essa história e também se engajar mais no projeto, porque de toda a história maravilhosa que tu tem para compartilhar, uma das coisas que eu mais queria falar, não só da incrível mulher que tu é, do amor que eu tenho por ti, mas das chuteiras. Porque as chuteiras, o Tarcísio fazia isso em Porto Alegre, né, Tati? O falecido Tarcísio Flecha Negra, querido, ele fazia esse trabalho maravilhoso, e quando tu me disse que tu fazia isso em Santa Maria, eu disse, cara, olha o projeto do Tarcísio tomando dimensão Rio Grande do Sul adentro, né? Muito obrigada, Tati, a gente está muito feliz de ter hoje tu aqui. E que lembrança boa que tu teve agora do Tarcísio, Flecha Negra, que todo mundo conhece, que foi campeão, né, com o Grêmio, e com a nossa querida colega Jônia, né, que a gente adorava demais, e sempre foram pessoas que faziam esse tipo de campanha. Na verdade, como eu disse para vocês, quando eu comecei, foi para retratar minha própria história, uma autobiografia, né, o que eu passava com um filho que não tinha chuteiras, e que vitória boa, ele ser bicampeão gaúcho, não tinha chuteiras lá atrás, eu consegui chuteira para ele, para amigos dele, e poder colher um fruto tão bom, né, que é esse. E isso, depois eu fiquei pensando assim, o Tarcísio fazia isso, eu também pensei isso, né, e tive a oportunidade de um dos treinadores do meu filho, que foi o treinador que ele ganhou um campeonato agora em 2019. Ele foi campeão gaúcho pela uma equipe lá do norte do estado. E o treinador dessa equipe, ele era campeão mundial também, junto com o Tarcísio. E eu pude ter essa troca, sabe? Então, isso é muito gratificante. Essas coisas, a girada que a vida dá, que é muito importante. Né? A gente nunca sabe o dia da manhã. É verdade.
Que bom que o universo junta pessoas do bem e a gente consegue dar a possibilidade de que isso chegue através dessa humilde live que a gente faz com tanta seriedade, com tanta vontade de poder compartilhar, dividir, levar bons exemplos para outros. E a gente está muito feliz de poder ter trazido hoje a primeira mãe empreendedora, para a gente que seja a primeira de muitas outras para conversar, né? Porque as mães empreendedoras que até então estavam falando era eu e a Camila, trazer mais uma para nosso time aí, ajudar a divulgar isso, só me traz a certeza de que daqui a pouco nós vamos estar. Esses dias a gente estava sendo assistido em Portugal pela Jaque Polipo, né? Então. Exatamente. Coisa boa. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da tua história, da tua experiência. Isso dá muita inspiração para todos nós. Eu já estou cheia de vontade de fazer mais coisa, porque já achei que eu faço pouco já, mas eu sei que cada um tem o seu momento, né? E como tu falou, acho que a gente tem que estar sempre buscando ser melhor. O meu desafio é sempre ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Eu não sei, costumo dizer, não olho para a grama do vizinho, porque pode ser uma grama artificial, pode ser uma grama de plástico, mas também pode ser uma grama bem cuidada. Se eu quiser conhecer mais da grama do vizinho, eu chamo o vizinho para conversar, conheço o adubo, meto a mão na massa junto com ele, para entender como é que essa grama ficou assim. A gente não fica só olhando da janela e tendo imaginação, né? A gente chama as amigas para conversar, porque aqui elas conversam, estou muito feliz. Boa noite para vocês, né? Já vou me despedindo aqui, porque eu sei que cada uma vai fazer a sua fala final. E a gente espera aí que você tenha gostado bastante, chamar mais, tiver indicação, Tati, de outras mães empreendedoras que você acha que merecem ser valorizadas e ser lembradas, por favor, indique elas para a gente, que a gente vai adorar conhecer novas histórias. Beijo para vocês, beijo a todos. Obrigada, Camila, pelo convite. Gente, muito obrigada, Tati, Camila, obrigada pela oportunidade de a gente poder estar juntas de novo. A gente não significa longe por quilômetro, a gente vai ficar longe, o coração bate sempre mais forte junto. Eu estou emocionada aqui hoje. Gratidão mesmo, desejo tudo de bom. 1000 beijos, até quarta-feira que vem, porque elas conversam. Meus amores, muito obrigada. Beijo. Tá? Obrigada, eu agradeço vocês muito e quero de coração poder indicar outra pessoa para vocês, sim, mas só o trabalho que vocês fazem, podendo divulgar as pessoas, e tem tanta gente ali, como vocês disseram, que podem falar e contar e mudar a vida das pessoas, e elas não têm noção que podem fazer. Então a gente não é melhor do que ninguém, eu acho que todo mundo merece uma oportunidade de poder, todo mundo tem uma história boa para contar, essa é a verdade, né? Mas de boa e que seja do bem. E aí vai ter sempre lugar para todo mundo. Tá bom? Um beijo para você. Beijo, até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.